né? Depois desse lanchinho aí, e se vocês também na hora da minha fala quiserem ir lá comer mais, não tem problema também não. Meu nome é Ronald Lopes, eu juntei aqui com um pessoal meio doido, que é o pastor Marcelo e o Jairo, para a gente poder realizar esse seminário de hoje, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, estudando esse tema, e eu acho que vai ser muito agradável e rico, né? Porque só de ouvir o pastor Marcelo aqui falando sobre essa questão do inferno, de um ponto de vista literário, né? Se a gente pudesse sintetizar aí a questão do inferno do ponto de vista literário lá na obra do C.S. Lewis, para a gente poder dialogar com a história, que é a área que eu vou fazer, eu diria que é prazeroso, né? Sai assim de uma forma bem à vontade, né? Porque a gente gosta mesmo. Eu creio que todo mundo que está aqui também gosta, o pessoal lá da live também. Se o pessoal da live estiver aí e quiser mandar uma pergunta, não tem problema. Ou vai ser respondido pelo próprio Marcelo, ou se o Marcelo quiser pode, o pessoal tá perguntando aqui sobre isso, aí eu vou e respondo, tento responder, jogo para vocês e tal. A gente vai ter um momento no final só para perguntas e respostas. Então as tem pessoas mandam também as perguntas, aí no final a gente vai ver para que as perguntas estão sendo direcionadas. Isso, porque tem também, né? Abre muito. Pode abrir muito, mas se tiver uma ou outra, também não tem problema. Pertinente, aqui responder também não. Tá? Bom, minha formação, eu tenho uma formação meio esquisita, mas acho que esquisita do ponto de vista que eu não fui muito não sigo uma linha ortodoxa, né, de formação acadêmica, mas a gente acaba aí transitando pelos saberes, enfim. Mas eu me concentro, os meus esforços são mais concentrados em história, história mesmo, né? História no sentido de que eu lido com muita documentação, né? Utilizo inclusive, por exemplo, do ponto de vista aqui da literatura, eu posso utilizar a literatura como um documento histórico, né? Então eu vou enxergar outra coisa que os literatos ou os psicanalistas não vão ver, mas ao mesmo tempo não vou tentar ficar isolado nessa minha fala dos outros dois, né? Por isso que em determinados pontos da fala do Marcelo eu tentei, eu pedi, né, para que ele enfatizasse, e enfatizou muito bem, as questões que ele estava falando aqui. E se der tudo certo, vocês vão estar resgatando, recuperando isso e lembrando para poder conectar na minha fala. Na história, como é que a história trabalha essa questão do inferno, né? A gente não tem um documento de uma produção experiencial, científica, do ponto de vista científico, tá, gente? De que o inferno existe ou não existe, tá? Então, a gente não pode dizer e taxar, historicamente falando, ele não existe. Né? A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque eu não posso contra-argumentar, taxar e falar assim, não, inferno não existe, ponto, acabou. Porque eu não tenho materialidade suficiente, provas cabais, científicas suficientes para provar o inferno. Eu não tenho. Mas eu posso considerar que o inferno é uma ideia. Já que eu não posso ir até o inferno, fazer as minhas anotações, fazer uma etnografia. O que é etnografia? É você fazer uma pesquisa de campo, você fazer uma descrição densa, igual o Rick Forgets falou lá na interpretação das culturas, né? Ou então o Freud Boas. Fazer uma etnografia no inferno, anotar detalhadamente o que acontece lá, depois voltar
e jogar teoria em cima ou análise em cima, interpretar esses dados, né? Não tem como fazer isso. Mas, historicamente, o que eu tenho uma ideia que possivelmente pode ter produzido alguma prática, e essa prática, por sua vez, pode ter também mudado a ideia. Deu para entender? Então, de novo, eu tenho uma ideia. Então, o que a gente parte é assim: eu tenho uma ideia, a ideia de inferno. Então, eu tenho a ideia de inferno, tá aqui. Em algum ponto da história, essa ideia de inferno apareceu e foi para a prática. De alguma maneira, essa ideia de inferno guiou uma prática, guiou uma experiência que foi marcada na história, foi marcada no tempo e no espaço, né? Foi marcada no tempo e no lugar onde aquele grupo viveu, né? De acordo com o seu contexto, e teve um acontecimento, eu vou chamar isso de acontecimento, e que possivelmente também pode ter mudado essa mesma ideia e transformado ela também, não na mesma ideia em conteúdo, mas as pessoas de povos, por exemplo, posteriores chamaram uma outra coisa diferente, que se transformou, mudou, de inferno. Então, aqui a gente formalmente chama isso de dialética, né? Dialética realista, né? ou materialismo histórico, dialético, né? Mas basicamente isso aqui é só para a gente poder fazer as primeiras aproximações de como a história trata a questão do inferno. Baseado nessa metodologia que eu acabei de explicar aqui, e a questão do inferno, eu vou colocar aqui 3 tempos que eu vou apresentar para vocês. A gente vai discutir um pouquinho nesse primeiro tempo sobre o Egito, e aí depois a gente vai entender por que a gente vai falar sobre o Egito. Depois a gente vai colocar aqui em que ponto da história apareceu a ideia de inferno, como ela é concebida dentro do cristianismo, certo? Obviamente que eu não vou aqui, eu tenho só 2 aulas, eu só tenho 2 tempos, então eu não tenho como nessa segunda etapa aqui entrar muito profundamente, mas eu vou dar pelo menos uma definição histórica de como esse inferno cristão, e eu estou falando de cristianismo, né, se formou. Certo? Porque eu não tenho o inferno, como muito bem dito aqui pelo Marcelo, eu não tenho esse inferno antes do cristianismo, que a gente concebe hoje, certo? E medieval ainda por cima, né? Cristianismo medieval. Medieval, exatamente. Que a gente vai entrar um pouco na questão do cristianismo antigo ali também. E depois eu vou terminar fechando essas 2 etapas aqui nos séculos 12 e 13. Depois a gente vai entender por que eu estou entrando nos séculos 12 e 13 da nossa era, né? Da era cristã, pós-Cristo, né? Depois de Cristo. Então o que acontece? Cumprindo essas 3 etapas, eu posso esboçar, tá? Fazer uma aproximação analítica da questão do inferno e a relação que se estabelece entre história e inferno. Tá certo? Então, vamos tentar aqui falar um pouco. Eu, no título da minha fala, botei inferno nem morto. O título da minha fala aqui é só uma provocação, porque antes do cristianismo, o que os povos acreditavam na vida após a morte? Qual era a crença da vida após a morte antes do cristianismo? Né? Se o inferno ele foi, digamos assim, criado pelo cristianismo, então antes como é que era? Antes não tinha inferno? Não especificamente. Mas tinha bastante elementos
que o cristianismo depois vai incorporar e formar essa ideia de inferno medieval, né? Vamos lá. Primeiro eu quero saber a cena. Como é que é essa cena antes dessa contextualização? Como é que é essa cena que a gente vai montar aqui antes do inferno? Eu estou aí no século 21 antes de Cristo, certo? Olha o nível de abstração aí. Eu estou no século 21 antes de Cristo, num império chamado Médio Império, no Egito, tá? Veja bem, gente, África, o que você entende como África não existia nessa época. Isso dá para entender. África, o Egito é africano, tudo bem, gente? Egito é africano. Então, se eu falo egípcio, eu estou falando de África. Então, se um egípcio sai lá da terra dele e vem para o Brasil, eu estou falando de afrodescendente. Tudo bem, gente? É a primeira coisa. Segunda coisa, o nome africano, ou continente africano, ele não, historicamente, ele não responde à multiplicidade étnica daquilo que você imagina que seja a África. Por quê? Porque o nome africano vem da origem Afri, que designava um povo do norte do Marrocos pelos povos indo-europeus, certo? E daí vem a palavra africano, né? Ou ser batizado pelos povos indo-europeus de continente africano. A mesma coisa se dá, por exemplo, quando você fala de etnia banto, por exemplo, a língua banto. A língua banto é uma multiplicidade de línguas que, para a gente não se perder, a gente chama de banto. É igual aqui no Brasil. Se a gente fala português, se bem que a gente não tem o dialeto, né? Você consegue entender mais ou menos bem no norte do Brasil quanto no sul. Mas em outros países não acontece isso. Se você vai para o norte, você absolutamente não entende o que o cara está falando, no mesmo país. Se você vai para a França, por exemplo, França de hoje, por exemplo, se você sai de Montpellier e vai para Paris, talvez o cara nem consiga entender o francês cosmopolita, né? Já que ele está vindo do sul e até de regiões ali próximas de Montpellier, rurais, né? E o cara nem sequer consegue entender, né? A mesma coisa então se deu, digamos assim, no continente africano, tá? Então o que a gente chama de africano não é africano, nem no século XV e XVI, que foi aonde começou esse nome, e nem no século XXI a.C., tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Então, Egito ele se localiza dentro do continente africano, né? Ele é africano, só que ele vai fazer parte de um é por isso que pode ser que eu esteja sendo contraditório na minha fala, gente, mas se tiver dúvida, vocês, olha, intervém, tá? Porque historiador, a gente, é assim mesmo, a gente vai ficar fazendo dialética o tempo todo aqui. Quanto? Pegou o 4, tá. Então vamos lá. Egito, eu estou numa região, nessa região aqui, ó, depois eu volto. Ó, estou nessa região aqui, lá de cima, nessa região aqui em cima, no delta do Rio Nilo. Tá vendo? E essa região, como também as outras demais, elas são diferentes etnicamente, apesar de estar no mesmo continente. Tá bom? Hoje é que eu chamo o Egito de África.
Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Século XXI, Médio Império. Esse Médio Império ele dura cerca de 400 anos. E tem um faraó lá reinando, Mentuhotep II de Tebas. Tá bom? Esse faraó ele tinha feito uma reforma muito grande, né? Que os egiptólogos até chegam a dizer que ele fez uma reforma urbana, né? Porque ele conseguiu expulsar os Hyksos, que era um povo que tinha invadido o Egito e tinha feito uma revolta, uma revolução, um golpe de Estado, digamos assim. E esse golpe de Estado estava feito o seu governo com tirania. Os egípcios, então, olhando aquilo, sendo governado por um estrangeiro, né, ficaram sobre esse poder dos Hyksos bastante tempo. E o Mentuhotep II, ele lidera uma revolta, dá um contragolpe, digamos assim, para restabelecer o império e toma o poder de governar, devolve o poder de governar para os egípcios. Certo? E ele faz um feito tão grande nessa época, né, de liderar esses egípcios lá em Tebas e reconquistar Tebas, expulsar os Hyksos e fazer uma reforma, juntar riqueza, né, fazer o povo produzir, juntar riqueza, redimensionar essa riqueza, redistribuir essa riqueza, que ele vai ser chamado de Deus vivo, o principal dos reis. Né? O faraó ele tem status de Deus, né? Status divino, digamos assim, ele é da ordem do sagrado, e Mentuhotep, além de ter esse status divino, ele vai ser chamado também dos principais, ou seja, todos os reis anteriores são menores do que Mentuhotep II, certo? Gente, tudo que eu estou falando aqui está lá no livro do Davis, né? O Egito Antigo, então vocês podem acessar lá, tá? Eu tenho o Ciro Flamareu Cardoso também tem uma lista de egiptólogos brasileiros muito bons, tá? Antônio Júnior, enfim, Cíntia Gama, inclusive ela estuda essa relação entre história e arqueologia lá do Egito nessa época, tá? O Ciro Flamareu Cardoso dispensa comentários, enfim, porque tem uma sumidade na área e ele era da UF, 2015, parece que ele morre de câncer, mas ele tem trabalhos fantásticos sobre a questão hidráulica no Egito Antigo, a questão da água, né? Porque a questão da água era importante lá naquela região. Fábio Friso, Gisela Chapot, enfim. Isso aí vocês podem. Gisela Chapot, por exemplo, eu estou utilizando ela aqui também, e ela vai trazer esse recorte quando eu acabar de falar sobre o Egito, eu vou chegar nela, e utilizando ela um pouquinho aqui também. Nessa época o faraó, então voltando para cá, nessa época o faraó não era o único que tinha direito a uma vida após a morte. Veja bem, Egito Antigo é uma sociedade fundada na organização de uma vida após a morte. Então veja bem, Egito Antigo é uma sociedade organizada no elemento funerário. O elemento funerário é fundador, pioneiro, o alicerce social daquela sociedade. Isso significa que as relações que se estabeleciam ali eram em decorrência da morte. A morte não era o fim. Olha só, olha o discurso. A morte não era o fim para o egípcio. A morte não era o fim, era apenas uma passagem do egípcio.
Mas essa passagem é a passagem que é importante para o egípcio. Bom, a gente vai esclarecendo mais um pouco quando a gente for avançando aqui nos tópicos. Até então, até Mentuhotep II de Tebas, antes dele fazer essa revolução toda ali no Egito, lá no delta do Rio Nilo, só o faraó tinha a prerrogativa de ter uma vida após a morte. Somente o faraó. E o resto? E os altos funcionários? E o camponês? E o cara que plantava? Não. Ele não tinha o direito à vida após a morte. Eles entendiam que a vida era aquela e pronto, acabou. Isso eu estou fazendo uma aproximação analítica, tá, gente? É óbvio que você vai ter ali dentro do seu, como eu tinha dito antes, se você reduzir a escala de análise, você vai achar narrativas que não se enquadram no que eu estou falando, certo? Mas aí são narrativas individuais, você tem que ter documentação, enfim. Mas a questão fora do âmbito do faraó, ninguém tinha direito a uma vida após a morte. Tá certo? Tudo bem até aí? Depois que o Mentuhotep faz esse reviravolta, a sociedade pensa assim, bom, ele é divino, tem status divino, ótimo, maravilha, mas ele também não é tão distante assim de nós. Né? Essa distância social, ela é encurtada do faraó para a sociedade. Então entende-se então que direito a uma vida após a morte também pode ser aplicado para quem está mais perto dele e escalonado na sociedade, formando até uma pirâmide de direito após a morte. Ou seja, o faraó ele tem a prerrogativa de ter o direito após a morte, os altos funcionários também têm, mas não com tanta ênfase assim. Os camponeses também têm, mas também não estão com a ênfase assim nos funcionários. Entenderam isso? Beleza. Altos funcionários, então, eles escreviam livros sobre como fazer isso, como obter. Ou seja, você tinha uma sociedade, a sociedade não era, digamos assim, não era uma sociedade escrita, não era uma sociedade de escrita, era uma sociedade oral. Só que o grupo de elite, os altos funcionários ali do governo, eles sabiam escrever e queriam ter o seu saber de alguma forma plasmado, ou seja, impresso na escrita para que os funcionários posteriores que viessem no governo pudessem também reproduzir essas instruções, né? Ou seja, os altos funcionários escreviam em livros como que faz para executar esse direito da vida após a morte, o que essa passagem vai ser encontrada para poder conquistar a sua vida após a morte. Tudo isso estava escrito pelos altos funcionários nesses livros, tá certo? Para quê? Para que quando eles morressem, eles pudessem também passar para os seus filhos e se reproduzir dessa maneira. Tá bom? E aí o que acontece? Daí o Hotep II, né? E o Médio Império, digamos aqui lá em cima, né? Não era muito extenso o Médio Império, aplicava ali Tebas, que é a principal capital, e o Rio Nilo. E aí o roteiro, então a gente mostra então, a cena de uma vida após a morte, como era a crença, e agora a primeira cena contextual, né, materializada, digamos assim, e o roteiro.
Ou seja, aqueles altos funcionários, então, eles escreviam vários textos dizendo como e de que maneira, né, você tinha como conquistar a vida após a morte, fazendo algumas instruções, praticando algumas coisas que você iria encontrar depois da morte. Então o sujeito morria e ele ia começar a sua conquista após a morte, ele ia passar, tá? Então, dois textos principais na época, aí, texto das pirâmides e texto dos sarcófagos. Gente, tudo bem até aí? É legal estar aqui na frente, né? Caraca, o que esse cara tá falando? Tá tudo bem aí, gente? Tá tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Vou fazer uma observação. Pode falar, pode falar. E essa cultura, a partir dessa cultura que você está falando aí, não é a cultura, então, a notinha de rodapé. Não é a cultura que Israel, quando estava preso dentro do Egito, pegou. Eles pegaram os egípcios, né? Século XXI. Século XXI, Século XXI. Então, só se situar, que tem um fragmento lá na Escritura que diz assim: houve um rei que não conhecia os filhos de Israel. Esse fragmento lá no Antigo Testamento. Sim. Aí, a partir daí, a gente calcula que surge essa cultura aí, ou seja, você usou até um termo interessante, golpe de Estado, quando essa dinastia ela entra, expulsa os egípcios, que são outro povo, que era relativamente amigo dos israelitas, e escraviza os israelitas aí. Pra gente, a gente pode usar para conectar com o texto bíblico, sim, né? A gente pode usar para conectar. Inclusive, eu vou até comentar um pouco lá na frente sobre a pedra de Roseta, mas isso é lá na frente, que também faz o mesmo efeito metodológico. Que faz o mesmo efeito metodológico, mas é isso aí mesmo. Eu estou lá em 2000, 2100, 2200 a.C., né? Que é mais ou menos dentro da cronologia bíblica, enfim. Mas a fato é o seguinte, que esses dois textos, então, o texto das pirâmides e o texto dos sarcófagos, vão ser escritos por vários funcionários do governo do faraó, tentando buscar exatamente como que se faz a passagem da morte para a vida. Então perceba, tem uma passagem aqui onde o cara morreu e a vida que ele leva depois da morte. Existe uma passagem aí. Tudo bem até aí? Beleza. O texto das pirâmides dizia que iriam enfrentar muitos perigos até chegar à companhia dos deuses. Esse texto das pirâmides é muito interessante, porque as instruções são o seguinte: olha, quando você vê 3 serpentes, você vai ter que pular 3 vezes no mesmo lugar. Quando você vê um crocodilo, você vai ter que soltar as seguintes palavras mágicas. Aí o cara falava a palavra mágica. Olha, você tem que fazer isso exatamente do jeito que eu estou falando, porque senão você não passa desse obstáculo. Quer dizer, o caminho do céu é o inferno. Só que o que acontece? Muita gente se perdia. Se você não fizesse o que estava escrito ali, e esse texto das pirâmides não é um só não, tá? São vários textos. E o pior, vai mudando ao longo dos anos. E, enfim, deixa eu segurar um pouco. Mas respondendo lá o que você estava falando, se o indivíduo não conseguisse fazer as instruções que estavam ali, ele era aniquilado. Não existência. Tinha como se fosse uma cripta e que tinha essas orações todas na parede, é isso? Não, esse aqui são. Exato. Porque quando a gente fala em texto, desculpa até. Obrigado, Renato. Quando a gente fala em texto, não é escrito não, tá, gente? Com letra, escrito assim, igual que eu estou fazendo aqui não. Tá? É hierógrafo, é iconográfico. Tá? Eu vou mostrar ali na frente. É iconográfico, é por imagens. O hierógrafo tem muito isso, é muita imagética. Eu vou mostrar ali como é que é. Mas a questão
no caso do texto do sarcófago. Reunir a família de um homem no reino dos mortos. Então, podia estar narrando a passagem de um cara só. Olha só, você vai ter que fazer assim, assim, assim. O outro estava explicando como é que você fazia para trazer a sua família. E família no Egito Antigo também é outra questão. Deixa eu, não é como a gente entende hoje. Tá aqui, ó. Esse é o texto das pirâmides. Isso aí era só os altos funcionários que escreviam isso e tinha uma transmissão oral para o resto da galera, tá? Tudo bem? Assim, não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui também. Horus carregando o pessoal para passagem. Mas isso a gente vai ver depois. Vou voltar aqui, ó. No Egito tinha uma crença chamada, uma crença em que você nem pronunciava direito, né? Eu vou chamar de Ba, tá? Que significava força espiritual. Essa força espiritual era, olha, quando você morre, existe uma força dentro de você que te torna um indivíduo. Então existe aqui o Jairo, existe o Marcelo, o Ronald. Cada um de nós tem um Ba diferente. Tem uma força espiritual singularizada. Eu estou misturando um pouco aqui para poder me fazer entender, né? A singularidade que sobreviveria à morte. Então, eu, indivíduo, Ronald, com as minhas características individuais, o meu jeito de ser, a minha personalidade, é o Ba que cria. Ronald, você tem Ba em mim. que período é esse aí? Eu estou no século 21 antes de Cristo. Me encaminhando para o século 15 antes de Cristo. Esse é o período. Estou me encaminhando. Tenho que dar esse salto porque eu sou obrigado. Senão eu não faria. Sou obrigado a dar esse salto. Então eu estou no século 21 me encaminhando para o século 15 antes de Cristo. Então, força espiritual é a singularidade que sobreviveria à morte. Então, os textos dos brilhantes sarcófagos estavam dizendo para essa força aqui, tá? O caminho para você fazer a sua passagem. Osíris é um deus adorado por todos, promessa da imortalidade. Osíris, então, era o deus responsável, porque, inclusive, aquele rei que a gente viu, Horemhotep, que devoltou Tebas, quando ele ganhou, digamos, conseguiu expulsar os Ixos, ele devotou Tebas a Osíris, né? E Osíris passou a ser um deus universal, digamos assim. Universal naquela região, mas um deus universal. Todo mundo tinha que adorar Osíris, porque Osíris, então, era a deusa responsável pela promessa de imortalidade, e os altos funcionários do governo eram inspirados em Osíris para escrever os textos das pirâmides. Engraçado isso, né? Que coisa, né? Tem tudo misturado aí, até a questão da riqueza, né? Quer dizer, questão política e tal. Tá aqui, ó. Esse símbolo aqui, que é o símbolo representado pela força Ba, força espiritual, que te singulariza, que te faz ser você, o seu eu, digamos assim. Você tem o eu, que te faz ser você. Quem é que faz isso? É a força. Você tem um Ba, né? E aqui é Osíris carregando uma família, digamos assim, na passagem. Quanto mais devotado você for e obedecer as instruções que ela te diz,
mais, com maior segurança, ela vai te carregar nessa passagem para a vida depois da morte. Bem? Tudo bem até aí, gente? Porém, antes de você passar por tudo que você vai passar, por que você colocou, isso de repente é um próximo detalhe, simples para qualquer um, aí, ó, você colocou duas imagens aí, dá para ver aqui? que a palma da mão aqui daquele indivíduo em cima, ele está apostado de uma forma e embaixo, não sei porque você frisou isso, mas isso tem um significado fantástico, isso aí. Ou seja, uma coisa para cima, outra coisa para frente, outra coisa para dentro. A imposição de mãos. No caso aqui da força bar, essa força bar, ela tá assim, essa força bar é assim. Voltada, uma de frente para outra. Por quê? Porque você tem uma força espiritual, né, digamos assim, a força espiritual egípcia, que te faz com você. Você sabe onde começa e onde termina o seu eu. Mais ou menos isso, tá? E em cima? Quando Osíris, essa aqui é Osíris, quando Osíris vira a mão para você, ela está te encaminhando, ela está te levando, ela é um anjo. Ela está te levando. Eu estava imaginando que aquele de cima fosse o faraó, e eu ia te perguntar, bom, se ele está com as mãos viradas para frente, não, é Osíris. Ele deveria ser o contrário, ele deveria estar assim, porque ele está sendo guiado de alguma forma para lá. Não, mas é porque é Osíris. Osíris está concedendo, né? Palmas para frente. Olha, você está obedecendo as minhas instruções lá em vida, né? Então eu estou te dizendo aqui depois da morte. Às vezes a gente não repara. Mas foi boa a... E tem muita diferença isso dos cultos evangelicais. Né? Tem. Faz assim com a mão assim, com a mão assada. Tem. Isso é uma... Mas aí é outro papo. Exato. Porque é um gesto, né? Enfim. Virou a mão para frente, está se arvorando a divindade. Eu sou a divindade. Os gestos, enfim, gestos eles são... Mas vamos lá. Crise. Bom, esse reino, que a gente chama de médio reino, de médio império, ele vai sofrer uma crise, tá? Ele atinge o apogeu, depois ele vai declinando. Demora mais ou menos aí 100 anos para poder declinar. Né? O processo de crise dura 100 anos, vamos botar assim, né? Demorou 100 anos. Então o Império, Médio Império, ele chega ao auge, começa a acontecer fome, guerra, invasão de fronteira, a questão da fronteira ali também é importante, e depois começa a declinar. Ele começa a declinar exatamente por causa das questões também que o Ramonotep não conseguiu manter um governo forte depois da morte dele. Não conseguiu. Veio os filhos não eram muito dados ao governo, eram reis fracos, né? Depois que ele morre, há uma baixa do rio Nilo, né? O rio Nilo ele não dá não fornece mais a fertilidade, né? Porque não está fazendo enchente, não está enchendo, né? Não está enchendo como deveria, né? E existia nos altos funcionários um revezamento muito grande de autoridade. Engraçado, é como se tivesse um vice-presidente o tempo todo. E você tivesse que ficar fazendo revezamento no governo. Então entrava um alto funcionário do alto escalão, imediatamente era retirado porque não dava certo. Ou era substituído por outra pessoa que às vezes dava até um microgolpe, mas o faraó, que era fraco, fazia vista grossa, né? Não tinha autoridade suficiente ou poder suficiente para poder evitar aquele microgolpe, né? E aí foi acontecendo isso depois da morte do faraó, né? Doença, fome, vulnerabilidade do império, né? As fronteiras eram constantemente invadidas e
e conflituosas, né? Promovendo guerra. Isso dá gasto para o Império que já estava fraco, né? E aí depois disso, quem é que estava nessas fronteiras? Né? Esperando alguma oportunidade para poder dar o contragolpe, né? O ressentimento, né? Digamos assim. Claro, os Ixos, por quê? Porque eles foram expulsos, né? E eles ficavam ali nas fronteiras. E aí, na primeira oportunidade, os Ixos capturam Mênfis, que até então antes era Tebas, depois passa a ser a Mênfis, e com o governo fraco, Mênfis acaba sendo capturada pelos Ixos, né? Ponto de virada. Bom, governo fraco, os governantes Ixos permaneceram no poder por mais de um século e os faraós ficaram espremidos em Tebas. O que os Ixos agora aprenderam anteriormente? Olha, a gente vai dominar aqui Mênfis, mas a gente não vai dominar Tebas, porque Tebas tem um simbolismo muito grande, porque a gente perdeu lá. Lá é lugar de derrota. Então a gente vai dominar aqui e os faraós vão ficar pressionados, vão ficar presos ali em Tebas. Eles vão reinar eles vão reinar sim, né, eles vão continuar reinando, mas só numa área pequenininha, que é exatamente no lugar onde a gente perdeu a guerra. Deram um contragolpe na gente, digamos assim. Então, os faraós eles ficam espremidos em Tebas, e fica esse ponto, essa tensão, né? Gera uma tensão ali dentro do Império, do Médio Império, né? Bom, em Tebas não tinha como fazer muita coisa, porque os reis e os faraós estavam ali sendo pressionados, não tinham o que fazer, eram cagões, digamos assim, né? E em outro ponto do Egito, estavam se preparando reis guerreiros, né? Os reis guerreiros surgem para combater a ocupação estrangeira, né? Era mais ou menos assim: olha, esses Ixos aí estão dando uma furriação na gente tem 200 anos e vocês vão deixar que isso aconteça? Continuar sendo a mesma coisa? Então isso aí é importante prestar atenção, porque os Ixos não são egípcios, é outra... Não, são estrangeiros, eles vieram de terra, é outra coisa, né? A terra é nossa, é um discurso mais ou menos assim. O Egito é a dádiva do Nilo, né? Heródoto falava isso, né? Heródoto, quando esteve no Egito, falava isso. O Egito é a dádiva do Nilo. Vocês vão deixar que os Ixos, que nem estão nessa terra aqui, vieram de fora correando a gente aqui? Então surge Amoses primeiro e consegue expulsá-los, tá? Ele arregimenta uma guerra gigantesca, vence essa guerra, extermina os Ixos. Só que dessa vez ele vai agora, diferentemente do rei anterior, lá atrás, que a gente viu, vai fazer uma política diferente, uma política imperialista, né? O que é uma política imperialista? É exatamente você dominar tudo e fortalecer o máximo possível essa região de domínio, né? de conquista, expande o império, né? E a questão da acumulação da riqueza também. Está aí Amoses, guerrando os Ixos, né? Nesse quadro caótico aí você pode ver que a guerra foi intensa, né? E aí chegando junto. Você pode ver também que o que acontece? Que a guerra ela foi durando muitos anos. E à medida que essa guerra foi durando muitos anos, o Amoses e o seu exército conseguiu dominar as técnicas do bronze, as técnicas de ferro. Então eles construíram bigas, né? Eles construíram lança com ponta de ferro, diferentemente de outras lanças que usavam fibra vegetal, por exemplo.
muito mais mortal, eles usavam espadas, então eles lidavam muito com metal, adestramento do cavalo. Então tinha uma tecnologia diferente, tinha uma tecnologia mais avançada, diferentemente de outras guerras. Né? O Egito, então, ele é reconquistado. Né? Passa o Amoses, vem o Tútmés. Tútmés continua o poder imperialista, continua essa militarização sofisticada, né? O manuseio de bronze, de ferro. Eu daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso de vida após a morte. O que isso tudo tem a ver com vida após a morte no Egito. Né? O Tútmés, além de manter também as questões políticas e militares de Amoses, ele também empreende missões comerciais econômicas. Então, ao invés de ficar só guerreando, ele começa a ter uma diplomacia via comercial. Tá? Vem a filha de Tútmés I, Hatshepsut, ela vai ser uma faraona, mas é uma faraó mulher, né? A primeira faraó mulher ali do Egito, né? Uma das primeiras, digamos assim, mas vão ter outras também depois dela. E Tebas, das ruínas, ela começa a prosperar. Né? É nesse momento que a gente vê também uma retomada do programa lá dos sarcófagos, textos sarcófagos e os textos das pirâmides. Porque pirâmide, gente, a palavra pirâmide é simples, é um túmulo gigantesco, só isso. O que é pirâmide? Pirâmide é um túmulo, pronto, é isso, pirâmide é um túmulo. Toda vez que você vê pirâmide, você vai lembrar, olha, isso aqui é um túmulo gigantesco. Tá? Então, o programa de construção de palácios reais, até escrever errado ali, templos e túmulos, quer dizer, retoma aquela questão da vida após a morte. E os hicsos, eles não tinham muita relação com essa questão da morte. Né? Era outra questão. Os hicsos tinham outra relação com essa questão da morte. Não a mesma que tem os egípcios. Então, os egípcios, eles, com a reconquista de Tebas, eles retomam os programas de construção de túmulos, restabelece a relação que se tinha com a morte, ressignifica a questão dos textos das pirâmides e dos sarcófagos. Né? E por ter feito isso também chega um faraó chamado Amon, né? Inclusive ele vai se chamar de Amon-Ra porque ele vai se autodivinizar e vai se proclamar Deus Sol e vai se chamar de Amon-Ra, né? Ele é que vai ser o patrono de Tebas, o sucessor de Tútmés, tá? Esse Amon-Ra, posteriormente, ele tem alguma influência ali com a Ura Mazda na Pérsia? Ele vai ser apropriado simbolicamente, mas isso é uma discussão. Isso é uma polêmica. Ele vai ser apropriado simbolicamente. Tem uma circulação cultural aí entre a questão egípcia e a questão persa. Mas isso é polêmico. É isso. Essa é a resposta que eu posso te dar. Todo faraó reinar usava o nome de Horus como o primeiro dos seus títulos, e o seu trono era o trono de Horus. Para os egípcios, o faraó era Horus, o falcão celeste, os Horus representavam o sol e a lua. Preste atenção nisso, porque isso é uma crença, uma simbologia muito grande. Aqui você tem Amon, exatamente o Amon, fazendo oferenda para o Deus Sol, com cabeça de falcão, né? E que ele, exatamente isso, ele tem olhos de falcão, por quê? Porque ele enxerga tudo, a tudo vê, sabe de tudo, por isso que ele tem olho de falcão. Então ele se autodiviniza falando assim, olha, eu sei de tudo que vocês fazem,
Até onde você vai dentro do banheiro, eu sei o que você está fazendo. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Isso simbolicamente é fenomenal, porque ele sabe até o que vai acontecer depois da morte. Então, o que ele disser o que vai acontecer depois da morte é válido porque ele está com o espírito de Horus, digamos assim. Ele está com os olhos de Horus. Então, ele enxerga até depois da morte. E aí ele vai e constrói, ele e a Hatshepsut constrói uma necrópole, um cemitério chamado Vale dos Reis, que é esse aqui, ó. Isso aqui é um cemitério. Isso é um cemitério da Hatshepsut e ela dedica ao seu pai, né, juntamente com Amon, a Thutmose também. Então Hatshepsut e Thutmose que já tinha morrido. Foi ele que a Monra constituiu o monoteísmo, não foi? Não, foi a Atom. Não, foi é mais à frente. Isso é mais à frente, é depois. Depois desse período que eu estou falando, é que vem o monoteísmo. Depois vai se expurgar, mas depois, 1200. Aqui eu já estou em 1400, 1300. Aí tu já está no século. Aí aqui eu já estou no 15 que você falou que ia vir? 15, 16, 14, 15, 16, por aí. Entendi. Templo dedicado ao pai de Hatshepsut, tá? Tutankhamon e seu sarcófago é também, depois dessa tríade faraônica aí, vem Tutankhamon, inclusive o sarcófago ele foi achado em 1922, né? Quase que intacto, com muita riqueza, com muito ouro, muita prata, né? A elite dominante então compartilhava grande parte da riqueza. Então lembra lá dos altos funcionários? A riqueza já estava sendo distribuída para eles também. O sacerdócio em particular ganhava cada vez mais poder econômico. Olha isso daqui. Então os altos funcionários de gerações e gerações anteriores, que só ditava agora a questão do ritual e tudo mais, religioso. Agora não. Agora, depois dessa embelezamento, dessa revalorização gigantesca que os faraós fizeram, a elite dominante então e o sacerdócio, no caso especificamente, passa agora a ter um poder econômico, ou seja, agora eles têm dinheiro, certo? Então eles não têm só o poder simbólico, religioso, né? Mas eles têm o poder da riqueza. E aí o que acontece? O culto de Amon-Ra se espalha, ele aqui já morreu, né? Obviamente. E aqui é o cemitério que eu já tinha falado para vocês, a necrópole do Vale dos Reis. É gigantesco, você pode ver o tamanho assim, olha o tamanho. Gigante, encostado na rocha. Né? Esse lugar é onde, Ronald? Perto de Cairo. No Cairo? Perto de Cairo. Esse aqui é o Nilo. Aqui é o Nilo. Esquecendo, Memphis, o Vale dos Reis é Memphis, alguma coisa assim. Tá vendo? O Nilo ali atrás. Tô vendo ali. Vida pós-morte. Então, como é que era a crença da vida pós-morte nessa época? Todos os egípcios se preocupavam com a vida após a morte. Agora, a preocupação não era só do faraó ou só dos altos funcionários. Agora a preocupação era de todos, né? O sacerdote tinha um poder econômico agora mais forte, né? Eles tinham dinheiro. E os textos das pirâmides, lembra lá atrás, né? E os textos dos sarcófagos, eles já tinham sido transformados, mudados, e ainda na união desses dois produzido um livro chamado Livro dos Mortos, nessa época. Está vendo que a valorização do pós-morte vai se materializando também? A valorização da crença pós-morte vai se materializando, vai plasmando
na prática, na experiência de vida. Né? Então, os textos das pirâmides mais sarcófago, livro para sair à luz do dia, o livro dos mortos, chamado livro dos mortos. Né? Nessa época também, não era agora essa passagem, então, lá atrás de 400, 300, 400, 500 anos, mais ou menos lá atrás, agora já não é uma passagem tão grande assim. Né? Aqui já se acreditava que submundo entrar na vida após morte. Aqui já se acreditava que necessariamente você tinha que entrar num mundo chamado submundo. Não tinha mais passagem. Não tinha essa passagem mais. Morreu, aí passagem a morte. Isso é a primeira lá que a gente viu. Agora, nessa época, era o Duat. O que era? O sujeito morreu, entrava num mundo chamado submundo e podia sair desse submundo ou entrar. Tudo bem? Acreditava-se que a viagem era cheia de perigos, mas esse elemento lá de trás continua. Tá? Como assim entrar isso aí? Como ele entrar isso aí? Esse Duat ou submundo e entrar na vida após morte, o que acontece? Eles acreditavam que aquela força, Ba, que a gente estudou antes, ela era uma moeda de troca. E o submundo era importante entrar e sair do submundo, porque eles acreditavam que o submundo ele era aonde abastecia esse Ba. Não, porque eu digo assim, eu te interromper porque a ideia de reencarnação não é egípcia. Não. Então como assim? Ele entra lá e sai como? Ele entra, existe uma vida. Existe uma vida após a morte. Essa que é a questão. Existe uma vida após a morte lá no mundo grego, no mundo egípcio. Que não é uma vida após a morte igual a reencarnacionista. Que você volta para terra ou na evolução, que tem a concepção de evolucionismo, né? No reencarnacionismo, no espírita, a ideia reencarnacionista na crença espírita tem embutido nela a questão da evolução. Aqui não. Ele sai dali como? Exatamente isso. Ele tem o Ba, a força espiritual dele, e faz como moeda de troca. Assim como os gregos pagam o carões, os egípcios fornecem Ba para entrar no submundo. Mas ele tem obstáculos também para poder entrar. Mas ele sai desse submundo, você quer dizer que sair desse submundo é evitar esses perigos do meio do caminho, já cai direto lá na ambiência dos deuses, é isso? Exato. Exatamente isso. Acreditava-se que a viagem era cheia de perigos, ou seja, o elemento de perigo aí está posto. E tá? isso aí, ele permanece. Pelo que você colocou aí, quem tem direito a isso aí é a monarquia e a aristocracia. Principalmente não tem tempo. Principalmente a aristocracia. É claro que você vai ter outros grupos que vão tentar interpretar os livros dos mortos, interpretar para si, né? Não, porque eu estou viajando aqui, vamos ver se você completa essa costura aqui. Eu vou chutar uma coisa aqui, tá? Aqui, ó, eu vou falar o processo aqui, mas fala. Vou chutar um negócio aqui rapidinho. Essa cultura aí agora é a cultura que vai escravizar os israelitas. Judeu é outra coisa. Sim. Escravizar os hebreus, né? Sim. E não é só israelitas, hebreus, enfim. Ok. E os hebreus, eles têm uma concepção, eles viram a coisa de cabeça para baixo. Se você for servo de Jeová, não é israelita, é hebreu. Hebreu como israelita. O chamado Rabiru, né? Os Rabiru, os estrangeiros. Então eles viram a coisa de cabeça para baixo e disseram que não, você se converteu a Jeová, então você passa a ter acesso, né, às bênçãos de Jeová, independente se você é aristocracia ou não. Aí eles são colocados em outro patamar, né? Você conseguir a gente.
Exato. Não tem direito isso aqui. Não. Vocês estão falando que está errado. Eles não têm direito, mas simbolicamente se apropria. A passagem dos Abiru pelo Êxodo, no livro de Êxodo, pelo Egito, a concepção de vida após a morte é absorvida ali. Os Abirus, que não são homogêneos, são heterogêneos, no sentido étnico da palavra, eles vão assimilar a crença da vida após a morte ali. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai lá na passagem de Moisés, por exemplo, eu sempre falo isso, já falei isso até no grupo. Quando você vai lá na passagem de Moisés, o que está se tratando ali? Olha a simulação. O que está se tratando ali? A interpretação lá no hebraico é o seguinte: primeiro, tem elementos ugaríticos naquele texto. Apesar de o texto ser escrito em hebraico. Mas tem elementos de raízes ugaríticas ali. Tem elementos de raízes, olha só, tem elementos de raízes egípcias ali. Para além das interpretações cabalísticas medievais que os rabinos dão para a passagem de Moisés sobre da sarça ardente, aquela passagem da sarça ardente, que Êxodo 3. Isso, que Deus chama, se revela e entra no solo, descalça, enfim. Então, e Toda aí aquela ele passagem. grande barato, olha só. Ele se revela para um camponês, para um servo, para um cara. Essa figura aí do cara que se prostra, ele é totalmente diferente da monarquia e da aristocracia. Só que não. Só que é o oposto do negócio. Sim, mas a linguagem é egípcia. Claro. A linguagem se estabelece dentro de uma dimensão egípcia. O costume ali, olha só, 500 anos, 400 tanto é assim que Moisés ele fala mais ou menos assim: olha, eu não tenho competência suficiente para lembrar dos rituais mágico-religiosos empreendidos pelos egípcios não o outro, mas eu mesmo, ele não é o outro que ele está dizendo, ele está falando dele mesmo, para convencer Faraó a deixar o povo embora. O que ele está dizendo? Ele está falando: olha, os rituais mágicos religiosos eu aprendi lá atrás, só que agora eu esqueci. Eu tinha que ter isso para poder convencer Faraó. Aquele texto é isso. É uma afronta. O cara que é um servo, um andarilho, devia estar todo maltrapilho ali diante do rei, dos caras que entendiam que tinham direito a essa concepção de salvação, né? E Moisés se apresenta de uma forma totalmente diferente. Ele poderia até vir com uma aristocracia, como um guerreiro, como alguma coisa. Ele não vem com essa indumentária. Exatamente, ele vira a coisa de cabeça para baixo. Essa crença, vamos assim, existe um trânsito entre a Bíblia e o contexto, sempre. Quando a Bíblia ela é constituída, formada, existe um trânsito entre o que é de fora dela e o que é de dentro dela. O que é de fora, existem elementos, ou seja, elementos que é de fora, é a mesma concepção aqui, ó. Elementos que é de fora entram na Bíblia, são processados e depois jogados para fora, digamos assim. Fora que eu digo é o mundo social, tá, gente? Isso que eu estou falando, mundo social. Então, elementos do mundo social entram na Bíblia, processam, ou enfim, manipula, ou seja, o que for, transforma e, digamos assim, joga para o mundo social de novo, em outro contexto, com outro costume, com outra cultura. É a mesma concepção que acontece ali, né? Na materialidade que a gente correção entende isso. teológica também, que já se sabia, que já se imaginava. Uma correção para chegar a um conceito judaico. Mas por exemplo, o que eu estou querendo Não dizer é o sei se são seguinte. originais, tem gente que acha que não, é original em 100%. Não. Eu digo até o seguinte: dá para você ver as disputas políticas ali. Dá para você ver as disputas políticas. Inclusive, a gente estava discutindo isso no grupo, a Nathalie até falou: olha, no cristianismo antigo, não era cristão contra cristão, irmão contra irmão. Não era
fora. Na história é assim, tá? Na história a gente entende dessa maneira. Não era para fora os evangelhos, no caso, né? Os evangelhos Petrino, o evangelho Paulino, não era para fora, né? Não era, tem a questão mais ortodoxa, mais liberal, era gnosticismo, era cristianismo, tudo engendrado ali. Estava tudo, a tal ponto que às vezes você não consegue nem separar. Mas enfim, voltando para cá, quando o espírito deixava seu corpo, era obrigado a passar por uma série de portas. Isso, voltando para cá, está em 1400 e alguma coisa antes de Cristo, e eles acreditavam exatamente dessa maneira. Quando o espírito deixava seu corpo, era obrigado a passar por uma série de portas, cavernas e montes vigiados por criaturas sobrenaturais, grotescas, pronto para atacar. Só conhecimento, os procedimentos corretos e os discursos apropriados, olha isso, o espírito poderia conseguir uma passagem segura. Esse espírito aqui, porque não é pneu, tá? Não é pneu, não é no grego pneu, a ideia de pneu lá do grego, não é. É a força, o seu bar, a sua singularidade, tá? Então, só conhecimento, os procedimentos corretos e os discursos apropriados, que o bar, digamos assim, né? Que o bar poderia conseguir uma passagem segura. Né? Depois que você enfrentava todas essas coisas, e isso está lá no livro das pirâmides, no livro dos mortos, principalmente, né? No livro dos sarcófagos e outros escritos também. No final disso tudo, você vai pesar o seu coração. Então, o deus Osíris, ou Horus, no caso o Horus, vai pegar o seu coração e vai julgar. Vai julgar. Por isso há o julgamento, viu? Esse julgamento. A experiência dos Abiru dentro do mundo egípcio tem os elementos simbólicos para que quando tivesse uma estrutura lá no exílio babilônico, pudesse lembrar e falar, olha, existe um julgamento. Foi daqui que foi tirado. Então a ideia de julgamento é de fora. Esse é um paradigma. Agora tem um outro paradigma, ou seja, os Rabiru, ou seja, os hebreus, né? Os israelitas, eles foram influenciados para caramba pelos egípcios. Só que a gente sabe hoje sociologicamente que uma cultura, quando ela está diante de outra cultura, uma das duas não influencia somente a outra. As duas se influenciam. Claro. Até que ponto os hebreus influenciaram os egípcios? O pessoal não vê esse outro caminho, né? Não vê esse outro caminho aí. E isso tem que ser levado em consideração também. Até que ponto os egípcios foram influenciados pelos apiros aí. Ele muda tudo. Na história, o que acontece é o seguinte, na história o cara literalmente ele inventa. Inventa por acomodação cultural. Entendeu isso? Para você ver isso. Acomodação cultural. Todas as culturas se juntam, se interagem, conflito, come entre as duas, digamos assim, né? Elas não se separam intactas. E quando se acomodam, quando se resolvem, quando elas se misturam ali e se resolvem, e acontece a acomodação cultural, é outra coisa. Você não tem uma desmistura, né? É outra coisa. Já é outra coisa. E história é assim, por causa do tempo. É por causa do tempo. Ela já é outra coisa, ela não é nada daquilo que tem a ver. Vou comparar. É muito complicado comparar a que está aqui com a que está antes por causa disso. Porque ela literalmente coloca elementos novos de criação que não existia antes em lugar nenhum. Ali para resolver aquela acomodação cultural. Surge um terceiro elemento para resolver aqueles dois problemas. Né? Exatamente. Acaba surgindo um terceiro elemento. E isso é muito engraçado, né? Eu estudo cemitério, eu estudo cemitério protestante, né? E acontece um fenômeno muito engraçado, que é o do cemitério protestante do século XIX. No catolicismo, a ideia de salvação ela é ligada à sepultura eclesiástica, ou seja,
para você ter a sua salvação, você tem que ser enterrado no século XIX no Brasil, tá? Século XIX no Brasil. Para você ser salvo, a ideia de salvação está ligada à sepultura eclesiástica, ou seja, para você ser salvo, você tem que ser enterrado em cemitério católico. Ecclesiam apud sanctus. O que é isso? É ser enterrado em solo, sim, na igreja, em solo bento, em campo santo. A igreja católica, a igreja física, ela tem um solo santo. Então você tinha que enterrar as pessoas ali para ter a salvação, vamos dizer. Então tem histórias incríveis. Por exemplo, dois caras, isso aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Dois caras, eles vieram em três e as pessoas tinham um costume normal chegar em frente à igreja, assim como o católico se benze, chegar em frente à igreja, ao invés de se benzer, você se benzia e ficava parado um pouquinho, ali rezando, depois ia embora. Então há histórias incríveis de que três pessoas chegam com meio que andando, meio que se abraçando e andando de braço dado e param em frente à igreja, se benzem, começam a rezar um pouquinho e se ajoelham. Se ajoelham um pouquinho, depois eles levantam e vão embora. Só que só duas pessoas se levantam e vão embora. Na igreja existia um guarda, né? Nas igrejas existia aquele sentinela, que geralmente era um coroinha, enfim. Então ele olha aquela pessoa ajoelhada e acha estranho, porque demora muito tempo, o cara fica ajoelhado. Aí ele vai chegar mais perto, toca assim na pessoa, e a pessoa cai morta. Ela já estava morta. E não tem o que fazer, vai deixar ali a pessoa, então vai pegar a pessoa e entrar para dentro da igreja. Não se podia fazer isso, mas também não pode deixar o corpo ali fora, em frente a uma igreja, né? Porque era interdito, enfim, não pode. E tem outras questões também que, por exemplo, os protestantes no século XIX, eles eram enterrados no mesmo lugar que os suicidas, né? Suicidas, natimortos, pecadores, digamos assim, né? Que era um cemitério, era um solo ao lado do cemitério fechado do Campo Santo, né? Digamos assim, né? Não seja na igreja, não era dentro da igreja, era um terreno à parte. Então ali ficava protestantes, suicidas, abortistas, natimortos, enfim, tudo quanto era escória, digamos assim. Só que isso pega mal, né? Poxa, né? Pega mal, como é que... Indigente, né? Fica meio constrangedor, né? Pô, eu tô ali, eu sou, digamos assim, eu sou protestante, eu vim num grupo, eu sou protestante, eu vim num grupo católico, quando eu morrer, eu vou ser enterrado num campo à parte. Isso pega mal. O que os protestantes faziam? Na hora de morrer eu quero ser enterrado na minha própria terra, onde eu estou agricultando. Plantão de defunto, né? Que chamamos de plantão de defunto. Exatamente. Ou seja, antes de Getúlio Vargas, você era juntado, se fosse protestante, exatamente. Não era casado, não era enterrado, não era sepultado. Exatamente. Você era exatamente isso. Você era plantado literalmente no chão, né? da sua propriedade. Né? Quer dizer, você evitava constrangimentos. E aí, isso não se tinha antes. Passou a existir quando vieram as primeiras leis de imigração protestante. Estou falando do século XIX, né? Porque você tem huguenotes, você tem, enfim, calvinistas, enfim. Estou falando a partir do século XIX, a primeira imigração que vai ter para o Brasil vai ser exatamente lá em Friburgo, né? 1819. Tentou a primeira confraria cristã protestante da América Latina, que são os alemães do Rio. Eles mesmo que costumam. Na verdade, os primeiros a virem, assim, vai vir o 1819, 1808 a corte vem, muda tudo e começa a fazer projeto político de imigração. Então João VI vai lá e cria uma vila, lá no interior, chamada de Vila de São João Batista, de Nova Friburgo. Coloca lá, compra as terras e coloca lá. Coloca um monte de estrutura lá para receber os imigrantes.
faz essa política de Estado, digamos assim. Vem os imigrantes. A primeira leva de imigrantes é de 1819. Eles chegam em dezembro de 1819. 1631 católicos. Só que tinha 190 indivíduos calvinistas. De Dordrecht. Não, luteranos não. Os luteranos em 1824. 6 anos depois. Uma leva de Vila-Gaião, que foi o Vila-Gaião ali, na escola Paulo. Fala de novo. Vila-Gaião. Não, Vila-Gaião. esse é século XVI. Os comunistas vieram também ali, né? O Huguenote. Huguenote, né? O Huguenote, século XVI. 16, França Antártida, o episódio da França Antártida. Isso aí. Depois vem Vocês Recife. confundem muito. Depois vem Recife, século XVII. Né? Pode estudar a sala. Holandês, calvinista holandês. E depois, só que tudo é clandestino. Tudo clandestino, digamos assim. Né? Clandestino. Mas só pra gente entender. No 19 é oficial. No 19 é o Estado que está fazendo, está trazendo. O Estado, que é católico, está trazendo. A primeira Constituição de 1824 é católica, de confissão católica. Isso. O Estado, que é católico, está trazendo os imigrantes. E aí, quando eles chegam lá, as autoridades tentam converter eles, né, através de termos de abjuração, e conseguem, alguns, outros não. Esse outros não, para não passar vergonha, digamos assim, para não passar vergonha, porque a morte é importante para o protestante, né? Não é que não seja importante, é importante sim. E para não passar vergonha para os seus familiares, eles acabam sendo enterrados na terra, né? No próprio lote que eles plantavam, né? Na sua propriedade, digamos assim. Isso também muda também, dizendo de outra forma, o padre que veio com eles, às vezes o indivíduo morria que não estava previsto. O indivíduo morria, o padre ia lá correndo para poder dar a extremunção, enfim, fazer os sacramentos e transportar o corpo. Chegava lá, era calvinista. O que o cara fazia? Calvinista não convertido ao catolicismo. E aí? Deixa pra lá? O que faz? Tá vendo? Ó, duas culturas convivendo no mesmo espaço, criando situações completamente diversas e novas, que não tinha. É uma imprevisibilidade muito grande. Né? E aí, o padre tentar lidar com essa situação toda, ele fala, olha, o que eu vou fazer? Vamos levar para o cemitério. Enterra no cemitério, mas não registra no livro de óbito que o cara era calvinista. Claro, ele vai se denunciar? Não. 5 anos depois, o padre nem sabia. Ele está ali hegemônico. Mas 5 anos depois, o que acontece? Vem um pastor, ele nem sabia que vinha pastor. Vem um pastor luterano para morar frente a frente com ele, vizinho até. Vem com 370 luteranos. Ué, no mínimo não vai dar alguma coisa, né? Porque quando chega, o pastor chega, o filho do pastor morre, ele vai tentar enterrar no cemitério. O pastor não sabe que tem calvinista enterrado lá, o pastor não sabe. Vai enterrar no cemitério disponível na vila, ele nem sabe que é católico, nem sabe que é. Ele está esquentando a cabeça com isso. É impedido pelo pastor, não, é impedido pelo padre, você não pode enterrar aqui, você tem que enterrar em outro lugar. Olha, outra situação nova que não estava prevista, de duas culturas se encontrando. Vou ter que arranjar um lugar para enterrar o meu filho agora. Olha a situação. Não vou colocar do lado, não posso colocar dentro, eu tenho que colocar afastado. E foi isso que ele fez, ele colocou no alto do morro, no meio do mato. Né? Eu parei isso só para poder explicar ao Marcelo essa questão da inventividade, da criação. Gesta. Marcelo Gesta. Isso. A questão da inventividade, da criação com duas interações culturais. Então, influencia. Quando encontra amigo com
egípcio influenciam um ou outro, sim, mas aí eu te digo mais do que isso, eles criam acomodações, elementos novos que não se tinha antes. Quando o Espírito deixava assim um pouco, aí, enfim, pesagem do coração, vamos lá. Aqui era exatamente isso. A questão da balança, da pesagem do coração, tá vendo? Aqui está sendo medida a pesagem do coração na vida após a morte, que é aqui julgando o indivíduo. Está julgando o indivíduo, tá? É a primeira vez que aparece a questão do julgamento aqui na cultura egípcia, desse momento, tá? Opa! E onde é que está o inferno? Onde é que está o inferno? Não está. Por quê? O réu procurava negar os pecados cometidos. Então, digamos assim, o ódio chegava e falava assim: seu coração está aqui na minha mão, vou botar na balança. Botou na balança. Aí o cara começava: não adulterei, não menti, não transgredi, sei lá. Era confissão negativa. E aí o coração era pesado. Aí a balança começava a se movimentar. Se a balança se alinhava, ficava no equilíbrio, o sujeito tá, beleza, você ganhou a vida eterna. Olha aqui, ó. A vida eterna. Você ganhou a vida eterna, ganhou a imortalidade nessa vida aí. Nessa vida aí que eu vou te apresentar aqui agora. Reinando. Né? Que não é a mesma terrena que você levou. Caso contrário, um monstro terrível, se a balança não se alinhasse, se ela pendesse, caso contrário, um monstro terrível conhecido como Amit te comia, aniquilando todas as possibilidades de vida após a morte. O sujeito ia para o inferno? Não. O sujeito ia para o céu? Não. O sujeito era exterminado. Tem que ter o inferno aqui? Não tem. Esse é meu primeiro tempo, eu acho que eu fui até longo até. E aí a gente vai ver então que como é que o cristianismo então, que saiu de dentro do judaísmo, né, criou essa noção de inferno, já que não tem na cultura egípcia. A gente sabe que a formação historicamente falando, no judaísmo é uma formação que passa pelo Egito e que também não absorve essa questão de inferno, corroborando aí do que o Marcelo estava falando. O Marcelo na fala anterior. Eu vou dar um intervalo, a gente vai para o almoço, depois quando a gente retornar, a gente mata esses dois itens aqui. Tá bom, pessoal? É isso. Valeu!